Nós vamos começar uma série de estudo agora no mês de setembro e outubro. Acredito que antes do final do mês de outubro a gente já termine, mas eu queria fazer um breve resumo qual é a minha proposta para o mês de setembro. Nos cultos de domingo, pela manhã e à noite, e quarta-feira, nós estudarmos o livro de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo viu, provavelmente na sua terceira viagem missionária, o que estava acontecendo na igreja, ele escreve uma carta à igreja. E ele menciona que essa correspondência, essa carta, essa primeira carta que nós temos como fundamento do nosso estudo, não teria sido necessariamente a primeira, mas uma primeira teria sido extraviada e agora começa a grande doutrinação da igreja. Então, o evangelho, ele começa a crescer numa igreja que tinha dois públicos. Havia ali o público, o cristão novo, aquele que havia se encontrado com Cristo, mas eles eram gentios de todos os lugares da terra, e o judeu que se converteu ao cristianismo. Eram esses dois públicos que estavam na igreja. Por conta disso, algumas coisas estavam acontecendo assim de maneira muito visível e preocupante na igreja. A igreja não tinha unidade. Se eram duas culturas distintas, se tinham dois grupos dentro de um mesmo ambiente, com hábitos diferentes, obviamente que ali haveria divisões. E Paulo conversa com a igreja, ensina a igreja que a igreja não deveria ter facções, não deveria ter divisões. E ele enfatiza que a unidade do corpo de Cristo é a importância para que a igreja cresça. Unir a igreja em um único propósito, em uma única visão, faz com que a igreja cresça. O segundo problema que ele identifica, naqueles dois grupos que já estavam inseridos no cristianismo entre 53 a 57, e é a imoralidade e a falta de santidade. Paulo condenava a imoralidade e ensinava que o corpo era templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, ele exortava para que nós conduzíssemos de maneira que fosse realmente santa. Então ele ensinava a igreja a se comportar de forma que o que nós estaríamos fazendo como igreja hoje ainda é reflexo daquilo que Paulo ensinou de uma maneira muito, muito dolorosa ao cristianismo. A igreja tinha uma porção de gente morrendo por conta de Jesus, era um período de cristãos sendo perseguidos e martirizados, mas a igreja não podia perder a sua essência da sua santidade. Ainda Paulo fala sobre a abordagem e a importância do casamento e o serviço, aonde começam a aparecer os primeiros dons da igreja. Uma das coisas importantes que quando ele fala sobre os dons, nós conhecemos Romanos capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o dom do amor. Mas ele não estava preocupado com uma igreja que já havia esquecido o que era o amor. Ele estava preocupado em colocar no coração de quem não tinha o amor de Cristo, o amor de Cristo. Ou seja, dentro da igreja, uma quantidade imensa de pessoas que não tinham o amor de Jesus Cristo. Esta é a grande importância desses temas. A relevância atual, abordando os problemas que nós enfrentamos hoje, com as divisões, com a imoralidade, com a falta dos dons espirituais. Desejamos que nesse processo de aproximadamente 5 ou 6 encontros, nós tenhamos condições de fazer uma avaliação da nossa vida com
a experiência do apóstolo Paulo. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor para que nos ensine e através daquilo que está sendo conduzido, o irmão possa crescer. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e sabemos o quanto que é importante, Senhor Deus, conhecermos a base, termos, Senhor Deus, valores e princípios que venham a traduzir a importância de Cristo em nossas vidas. Nos dê, Senhor Deus, crescimento, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. A voz profética do apóstolo Paulo ecoa até hoje na igreja, deixando esses ensinamentos que já foram, de uma forma muito resumida, traduzida em 4 partes. A unidade da igreja, o amor fraternal, a santidade e o corpo de Cristo, a aplicação dos dons espirituais e, por último, sabendo que nós temos uma necessidade de esperar a volta de Cristo, a esperança na ressurreição. O apóstolo Paulo tinha marcado a igreja com um tempo de ensinamentos novos. E uma das coisas, obrigado irmão, uma das coisas importantes é que a igreja não sabia como lidar com esses ensinamentos. E daí cada um chegava à sua conclusão a respeito dos ensinamentos de Cristo. Paulo escreve como um pai espiritual, chamando o povo ao arrependimento e buscando a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Assim, em Corinto, a igreja hoje precisa, nessa sociedade plural, marcada pelo consumismo, pelo relativismo e a divisão cultural que vivemos, aplicar como uma bússola os ensinamentos do apóstolo Paulo. Convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Unindo a visão. Essa é a expressão que a gente precisa, hoje, quarta-feira, e no domingo seguinte, pela manhã e à noite, compreender. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. A minha questão inicial é se você entende de fato qual é a visão de Jesus a respeito de Cristo. Aparentemente essa frase pode não ter o menor sentido, mas qual é a visão de Jesus a respeito da igreja? Como Jesus está vendo a igreja hoje? Eu penso que Jesus está vendo a igreja hoje como um lugar onde existem pessoas bem intencionadas, com o coração até aberto para que coisas especiais, extraordinárias e sobrenaturais aconteçam. Um lugar onde existam corações cheios de fé, cheios de esperança, cheios de dor, de tristeza, sofrimento, mas, sobretudo, com a alegria de estarem ali. Eu percebo que Deus tem acreditado ainda na igreja. E aí o apóstolo Paulo, de uma maneira visionária, ele começa a escrever para as igrejas. E quando nós pensamos alguém escrevendo para as igrejas, se os irmãos, para conhecimento dos irmãos, a Convenção Batista Fluminense tem 1.500 igrejas batistas no estado do Rio de Janeiro. Então imagine um pastor escrevendo para todas as igrejas: olha, vocês precisam pensar da mesma maneira. De alguma forma isso causa um caos. Porque pensar da mesma maneira, as pessoas que estão pensando precisam saber o que estão pensando. O que nós estamos pensando a respeito da natureza de Cristo? O
O que nós estamos pensando a respeito da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa? O que nós estamos pensando a respeito dos principados e potestades que têm tomado conta da terra? O que nós estamos pensando a respeito da ressurreição? O que nós estamos pensando a respeito do amor? Então nós precisamos entender o que nós estamos pensando. A teologia até divide de uma maneira sistemática esses temas: Cristo, Deus, Espírito Santo, salvação, pecado, estudo das últimas coisas, demônio, Satanás, anjo. Tem toda uma estrutura para as pessoas estudarem e, neste momento, entenderem o que podem pensar. Mas não significa que estão pensando. O que eu vejo que é a grande divisão hoje da igreja? Não é a falta de visão, porque as visões elas são plurais. Eu posso pensar de um jeito, você de outro, mas o que Paulo fala? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que tudo que nós temos feito, nós podemos botar na conta de Jesus? Será que a maneira como nós temos procedido uns com os outros, a forma como nós temos falado uns com os outros, será que a maneira que nós temos agido um com os outros, será que nós podemos falar assim, Jesus faria isso? Assim? E ainda, esse versículo não somente nos aponta a divisão, mas como ela é visível dentro da igreja. Olha a parte B do versículo. Peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e não hajam divisão entre vocês. Pelo contrário, leiam, por favor, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ser unido é quando pensamos diferente um do outro, muitas vezes renunciamos àquilo que achamos que é certo, aquilo que é proveitoso para mim, a gente deixa de ter, renúncia, e a gente ajuda o outro a pensar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a carta, ela direciona a igreja, nós temos aqui uma aplicação para os dias de hoje. Nós precisamos vencer o espírito de divisão, e para vencer precisamos jogar juntos, acabar com as disputas entre nós, e alguns podem falar, não, pastor, isso não acontece aqui, pelo simples fato de eu não cooperar com aquilo que está sendo proposto, já é uma divisão. Olha, pelo simples fato de eu tentar justificar a minha ausência nas atividades que estão sendo promovidas, nos desafios que são levantados na igreja, na forma como está sendo proposto a condução da igreja, só pelo simples fato de eu não cooperar com isso, isso já é uma divisão. Nós não temos dúvida, nós que eu digo eu e o apóstolo Paulo, que esse é um mal que tem dentro da igreja. E eu preciso vencer esse espírito de divisão. Eu preciso ultrapassar isso. Eu preciso dar um passo rumo à unidade de Cristo. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para ajudar a igreja a ter essa visão? O que eu preciso colocar em minha vida para que isso aconteça de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida na vida daqueles com quem eu ando? O versículo 11, por favor, 1 Coríntios 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, me perdoe, que há o que? Briga entre vocês.
12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa e eu sou de Cristo. Ele achou o problema. Eu sou aqui, ou eu sou ali, eu sou... E isso, quando nós trazemos para a nossa realidade dominical, quando nós apontamos isso para dentro da igreja, alguém pode perguntar: mas pastor, não deveria ser assim não. Mas quando a programação, ou aquilo que alguém ou outro está fazendo, que não está diante dos meus interesses, eu nem participo, eu não contribuo, eu não frequento, eu não estou. Então você se coloca numa posição de divisão. Então cooperar é operar junto. Qual foi o desafio que eu fiz aos irmãos para o culto dos jovens? Trazerem um jovem. Vamos operar junto. Vamos convidar, se nós temos aí praticamente um mês até o dia do culto, vamos convidar aqueles jovens da faculdade, aqueles jovens do trabalho, aqueles jovens da rua, aqueles jovens da feira, aqueles jovens, para estarem no culto dos jovens. Vamos operar juntos. Você pode fazer isso? Você tem liberdade para fazer isso? Sim. Mas o que Paulo via? Que não era interesse de todos. E no momento que não há interesse em todos, aquilo que Deus poderia fazer, ele se limita em fazer para poucos. Mas isso traz mais desgaste. Isso traz mais problemas. E Paulo sabia que a igreja não poderia andar em divisão. Acredito também que para vencer esse espírito de divisão, as pessoas precisam ter uma comunicação clara. O que vai acontecer no culto dos jovens? Não é só o pastor saber. Não é só a Giovana e o Galego, que são a liderança dos jovens, saberem. É a igreja toda saber o que vai acontecer. A gente precisa de surpresa. Quem tem que nos surpreender no culto é Jesus. A gente não precisa que as pessoas façam aqui um teatro para mobilizar as pessoas. Não, a gente precisa de pessoas que sejam comprometidas com Deus, para que aquilo que Deus tem para fazer através deles seja algo surpreendente entre a gente. Mas tem que haver uma comunicação clara. Clara ao ponto das pessoas falarem assim: e vale a pena eu separar meu tempo, a minha ajuda, a minha vida, para estar com aqueles que lá estarão. É só uma breve reflexão, porque se eu não tiver uma comunicação clara, já com a comunicação clara, o diabo tira da nossa mente o desejo de cooperar. Imagine sem saber o que vai acontecer. Imagine sem saber como que eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar no culto da quarta-feira, da próxima quarta-feira? Como que eu posso ajudar? Diante disso, uma terceira questão, que eu acredito que eu possa contribuir para vencer o espírito de divisão, é orar por aquilo que está sendo proposto. É ter um compromisso de intercessão, porque nós entendemos que isso é espiritual. A igreja ela é levada a viver pelo Espírito. Se nós não conseguimos espiritualizar as coisas, nós deixamos de ser uma igreja espiritual. Aí nós vamos precisar de coisas carnais, mundanas, de coisas materiais, de objetos. E eu me lembro que Arão, ele não era
para fazer um bezerro de ouro quando Moisés foi para o monte. Arão foi levantado, preste atenção nisso, para ajudar Moisés a levantar o braço, mais nada. Mas porque ele perdeu a visão, ele passou a ter no coração desejos que não agradavam a Deus. Tem pessoas procurando ainda um lugar no reino de Deus. E esse lugar no reino de Deus, você pode ser a atração. Você pode ser essa atração. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Você pode ser elementos, luz e sal, elementos indispensáveis para a salvação de alguém. Mas se o seu coração está dividido, a sua mente está dividida, você não consegue se colocar à disposição para cooperar, para operar junto com o Senhor Jesus. O que eu preciso fazer então? Verso 13. Será que Cristo está dividido? Precisa ter consciência disso. Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Eita, chicote comeu. Verso 14. Agora, por favor, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Eu sou a minoria. É o apóstolo que está falando. Vocês estão brigando aí, falando que é de um, de outro, do outro. Juntou. Grupo 1 tem 5, o grupo 2 tem 7, o grupo 3 tem 4, o grupo 5 tem 3, o outro. Aí Paulo falou assim, eu não tenho nenhum compromisso com vocês. Não foi eu que levei vocês para a cruz. Foi Jesus. Pastor, como que isso atrapalha a minha convivência de Cristo na minha casa? Muitos de nós temos pessoas dentro da nossa casa perdido e eles não vão vir para essa igreja. Eles não virão para cá. Você pode fazer um inventário na sua casa, você vai ver que você tem tio, primo, irmão, filho, parente, que dificilmente congregaria no mesmo lugar que você. E eu vou trazer uma palavra de ânimo para você. Não é culpa sua. Isso não é responsabilidade sua. Pode ter certeza. Mas se nós vencermos o espírito de divisão, quando você identificar essas pessoas na sua casa, a sua igreja, em Cristo Jesus, vai te dar tanto apoio, vai te dar tanto colo, que você vai se sentir confortável em conduzir a sua igreja até a sua casa, para que a sua casa seja o primeiro lugar onde as pessoas vejam Cristo em você. O projeto que lançamos mão em janeiro, e que muitas vezes a gente para por falta de cooperação, não foi um projeto que Deus colocou só no coração do pastor. A Casa de Paz é uma ferramenta para que a igreja abrace a sua família e ajude você a ganhá-los para Jesus. É uma ferramenta. Nós tivemos poucas adesões. Poucas. Mas não me assusta a falta de adesão. O que me assusta é a falta de compreensão da divisão espiritual. O que me incomoda é que parece que tudo que sai da boca de outro, que não necessariamente seja da minha boca, é mais importante do que aquilo que você tem ouvido diante de Deus neste lugar.
eu não estou decepcionado, porque a Bíblia diz que o Evangelho é assim. Mas eu estou preocupado. A minha primeira preocupação, queridos, é o que eu encontro lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Essa é a minha primeira preocupação. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? É claro que Paulo aqui está falando sobre imoralidade sexual e a prática pagã dentro da igreja. Isso aí está muito claro. Mas como eu estou apelando à igreja, estou gritando, pedindo cooperação, espiritualmente falando, para que você enxergue a divisão dentro da tua casa, você consegue entender o que a sua casa é para Deus? Lugar santo. Lugar santo. Você é um santuário. Então, quando você sai da igreja, a igreja continua. Você chegou no endereço onde você mora, o seu CEP, você continua sendo o quê? Igreja. Você concorda com isso? Você não é igreja só aqui. Você sai daqui, você continua sendo o quê? Igreja. Só que essa divisão espiritual que você promove aqui, você também enxerga isso aonde? Dentro da sua casa. É isso que me preocupa. Famílias inteiras destruídas pela divisão espiritual. O pai adora a um Deus e você adora a outro. Você ora anos e anos pelo seu esposo e ele adora outros deuses. Você busca o Senhor está pronto para te dar bênção. Aquela bênção que você nunca mais vai... Hoje, agora na parte da tarde, eu orei assim ao Senhor. Senhor, o Senhor podia me dar aquela bênção que eu estou esperando desde janeiro. Aí Deus falou assim para mim, no meu coração, agora. Aí depois foi o gol do Grêmio. Eu até fiquei triste por causa disso. Ele falou assim, está querendo na hora errada. Porque às vezes, se Deus me der o que eu estou pedindo, eu vou fazer o que Deus não quer. Eu vou promover divisão espiritual na minha casa, com uma bênção. Você compreende o que acontece? Eu estou na igreja, não consigo ouvir Deus, saio da igreja com todos esses elementos que são dados, ofertados aos irmãos de graça. E esse mesmo espírito de divisão que você promove aqui, inconsciente, por falta de cooperação espiritual, você vê dentro da sua casa. Aí você faz um projeto simples. E ele não acontece. E se ele não acontece na sua casa, você atribui o estado que você se encontra ao Deus que você serve. Entendeu a relação? Você vive aqui, carrega daqui, chega em casa, continua vivendo na sua casa, e tudo que Deus tinha para dar para você, Ele guarda, fica guardado. E passa anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, você pensando que está fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor, e as coisas não acontecem na tua vida. Em determinados lugares as pessoas dizem assim, olha, você precisa destravar a tua vida. Eu preciso que você tenha visão espiritual da divisão espiritual que você pode estar promovendo no reino. A falta de cooperação é divisão. E eu bato nessa tecla porque do momento em que você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você sabe que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Não sabe? Não sabe? Não sabe? Sabe? Se você investir no reino, Deus não vai cansar de abrir a janela do céu para você. Deus não vai falar assim, não, vou abrir só uma semaninha para eles, de bênção. Não. Deus vai
abençoar a sua primeira, segunda, terceira, quarta geração. Já imaginou? Quantas vezes nós temos oportunidade de fazer um voto ao Senhor? Sabe o que é isso? É dizer, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Aí você esquece. Deus te perdoa porque você esqueceu. Mas Ele não esquece que Ele prometeu para mim e para você, que se eu tiver ligado na videira, você sabe o que o apóstolo João disse, né? Se eu tiver só ligado na videira, eu vou dar fruto por isso. Se a videira é verdadeira, eu vou dar muito fruto por isso. Você não está ligado em um ramo de chuchu. Você não está ligado a uma erva daninha. Você não está ligado a alguma coisa que não dá fruto. Jesus disse, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, vocês darão o quê? Muito, muito fruto. A falta de visão espiritual em relação à divisão espiritual me faz ter uma sensação de paz que não é paz. E o que é correto? Correto à luz da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pode passar o 15, por favor? Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. 16. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, volta um pouquinho, 16. Nem por isso deixa de ser do corpo. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha que coisa interessante agora. Olha que coisa interessante agora. Mas Deus pôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Não avança mais não, irmão, só segura aí. Você está aqui como Deus quis. Eu preciso assumir isso. Eu estou aqui porque Deus quer. Não é por qualquer outra razão, não. É porque Deus quer. Se eu tenho essa percepção, como o apóstolo Paulo deixa claro, existe uma finalidade para isso. Nós devemos, com a comunicação clara em relação à cooperação. Eu preciso ter um resultado dessa cooperação. Preciso entender o que vai acontecer com a minha cooperação. Isso é muito natural. Tudo que você faz, você quer ver o resultado. Na vida, principalmente, é assim. Você quer ver o resultado. Você entende que você é movido, você é animado, você é despertado. Há uma chama que acende no coração do homem quando ele vê o resultado. Principalmente quando esse resultado é além daquilo que nós esperamos. A gente sente muito mais vontade de fazer. A gente fica naquela ansiedade de fazer. A gente move céu e terra para dar certo, quando o coração está lá.
Então, o que Satanás lançou mão, já desde o tempo do apóstolo Paulo, na igreja nova, aquela igreja que surgiu com o evangelho através de Jesus Cristo. A perda da visão espiritual fez com que houvesse um comodismo. E as pessoas estagnaram ali. E no momento em que elas não tinham compromisso, e por não terem um compromisso, o que elas faziam, elas se sentiam realizadas. O pouco que se fazia já era bom, já estava suficiente. Isso foi tomando conta da natureza da igreja. E aí os dons espirituais que Deus tem para a igreja, que são vários, tem autores que dizem que são 37, tem outros que dizem que são 24, tem outros que dizem que são 7, tem outros que dizem que não sei. Que seja quantos forem. Quando eu for falar sobre dons espirituais, eu vou separar alguns que eu acho que é importante para a nossa realidade, para a gente estudar e tentar pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso disso aqui, preciso dessa ferramenta. Preciso dessa ferramenta para fazer a minha casa crescer e fazer a minha igreja crescer. Porque na extensão da missão, quando eu vejo qual é o propósito, eu estou ligado a um corpo. Porque Cristo quis assim. Não é um saco de pedaços de pessoas onde as pessoas estão amontoadas. É um corpo, onde bem ajustado, e de vez em quando eu vejo na internet essas pessoas pegarem relógios e desmontarem. Tem tanta pecinha pequenininha dentro do relógio, é uma coisa absurda. O cara bota uma lupa no olho, pinça e vai desmontando, e depois ele monta tudo e a máquina funciona. Porém, se eu for desmontar, eu não monto. Posso até desmontar, mas não vou montar. E se tirar um parafusinho daquele do lugar, pode ser que a hora não funcione, que o minuto não funcione, que o display da data pare de rodar, que aquele número que conta os dias pare de funcionar. Só um parafusinho. Se numa máquina é assim, imagine num corpo, meu irmão. Imagine no corpo. Você pode estar saturando agora o fígado, fazendo o fígado funcionar com mais dificuldade, porque você não está produzindo o que você tem que produzir. Você pode estar trazendo problema ao coração, porque você deveria estar funcionando e o teu pulmão não está funcionando do jeito. O pulmão da igreja não está funcionando do jeito que era, e aí o coração começa a ficar pesado. Você tem noção da importância, da sua importância aqui? Nos dias de hoje as pessoas dizem, não, as pessoas têm que sentir que são parte. Irmão, quem falou para você que você é parte foi Jesus. Você não precisa de autoafirmação, não, o pastor me chama lá na frente porque agora eu sou parte. Eu sou parte. Irmão, por favor, desculpe, mas quem coloca no nosso coração o sentimento de que a gente é parte do corpo é Cristo. Isso não tem outra explicação. Se você está aqui, é por causa de Cristo, é a causa de Cristo. Isso precisa ser enfático. Isso não pode ser uma proposta para um evangelho, onde depois de 2000 anos as pessoas estão esquecendo que nós somos parte de um projeto de Deus para a restauração da terra. O que Deus está esperando da igreja, a igreja já recebeu como missão desde o primeiro dia da sua criação. Não precisa inventar.
Pastor, estou desmotivado porque não tem departamento infantil. Mas se tiver, você não vem. Não tem departamento de oração. Se tiver oração, você não vem. Não tem reunião de alinhamento. Não vem. Não vem porque você não se sente parte. O que precisa se sentir parte? Você se cobrar. Você precisa se cobrar. Você quem precisa se cobrar. Não trago nenhuma informação que os irmãos não tenham já, de alguma maneira, vivido pessoalmente. Assim como o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 20, a nossa conclusão. O problema já estava identificado. Aí o apóstolo Paulo diz, e assim, leiam, se alguém está em Cristo, nova. Como eu venho na igreja e não gosto do culto? Como que eu venho na igreja e não fico no culto? Como que eu venho na igreja e faço qualquer outra coisa, menos dar adoração? Como que eu chego aqui e por mais problema que eu tenha, eu não confio em Jesus? Se eu não for uma nova criatura. Eu permito os irmãos fazerem a sua própria análise. Se esse espírito de visão permanece, está comprometida a natureza de Cristo em mim. É assim, é a maionese estragada. Sabe, que você pega com todo o amor, no domingo pela manhã você vai fazer o almoço, e no sábado você pica a cenoura, a batata, para quem gosta de tomate, cebola, você coloca a salsinha, você coloca outras coisas que você goste na sua maionese. Eu, por exemplo, gosto de maçã, de uva passa. Eu eliminaria a cebola e colocaria palmito, salmão. Pastor, mas a maionese é minha, eu boto o que eu quiser, né? Mas se eu pego, depois de ter separado todos esses elementos, sejam eles quais forem, pego uma maionese estragada e boto, estragou. Estragou. Você chega num lugar onde todos os elementos foram preparados durante a semana, irmãos. Quem não faz parte do grupo de comunicação da igreja não sabe a alegria quando alguém fez a ordem do culto e botou ali. Eu orei por isso. Não sei se foi a minha primeira ordem de culto. Eu falei, Jesus, pastor, me deu uma alegria, porque eu vi que a pessoa fez com tanta alegria. Que é isso aqui, ó, que ajuda o pastor. Cooperou com o pastor na ordem do culto. Foi a primeira ordem de culto que eu fiz com muita alegria. Quando eu vejo depois do Ministério da Música, quando eles passam os ensaios, e no término de um ensaio eles falam assim, no grupo do ensaio, ó, a música ficou boa. Aquilo que nós estamos programando para fazer no domingo, nós fazemos antes, nos ensaios. Ficou legal. Irmão, isso me enche de uma alegria sem medida. Quando eu vejo as pessoas preocupadas, igual hoje, uma pessoa me cercou e falou assim, pastor, estou vendo que de vez em quando tem menos pessoas na porta. Posso ficar na porta? Eu falei, mas você não é membro da igreja, não? Não importa. Eu quero ajudar na porta. Ele sente alegria em ver, porque nós temos uma pessoa que fica na porta ali, eu não sei se você já reparou isso, e eu vou fazer só o gesto. Na hora do louvor, ele é o primeiro a fazer assim. Quem é? É uma alegria fazer as coisas para Jesus. Oh, Deus! É uma alegria. Eu ouso dizer que é a mais importante coisa da vida é fazer alguma coisa para Jesus. Mas nós precisamos de cooperação.
não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer quando eu quero, não dá para fazer porque o outro gosta, não dá para fazer porque é meu interesse, não dá. Fica mais difícil. A igreja não vai parar, o inferno não vai parar a igreja, mas fica mais difícil. Fica pesado. Fica arrastado, traz um ar de desconfiança. Paira uma sensação de que qualquer hora ninguém mais vai fazer. E o apóstolo Paulo estava preocupado com isso, há 2000 anos atrás. Mas se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo continua, verso 18. Olha que lindo. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? É só para mim? Só para o pastor Luiz? Só para os vocacionados da igreja? Só para os diáconos? Hoje, de uma maneira muito alegre, nós recebemos o Vinícius, e eu falei, vem cá, diácono. Diácono é servo. Diácono é servo. Vem cá, Vinícius, quero que você me ajude. Quero outros Vinícius. Preciso de outros Vinícius. Eu preciso de você, meu irmão. Cristo não vai dar a mim os anjos para fazerem aquilo que você está aqui para fazer. Eu posso até pedir ao Senhor, Senhor, manda os anjos. Manda os anjos para tocar, manda os anjos para dirigir a mesa de som que está lá abandonada já há algum tempo, manda os anjos para ajudar no microfone, manda os anjos para ajudar na projeção, manda os anjos. Sabe o que Deus vai falar para mim? Anjo não é para isso não, pastor. E Deus já falou. Senhor, então, fala com eles. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. E por último, portanto, somos. O que é embaixador? O que é embaixador? O Brasil está numa alta crise no direito internacional. O direito internacional começa quando nós precisamos nos comunicar com algum ente de um Estado fora do país e nós não conseguimos ligar, por exemplo, para o presidente do Banco Central americano para pedir uma agenda com o diretor para tentar diminuir essa montoeira de imposto que botaram no Brasil. Então nós estamos em crise. Além de outras crises, essa é uma crise que tem incomodado o bolso. O meu bolso, o teu bolso e o bolso do brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto nós não largarmos a nossa arrogância, a gente não consegue representar Cristo. Embaixador é representante. Paulo está dizendo, você é um representante em nome de Cristo. Eu volto a dizer para você, se houver unidade, não precisa muitos não, se os que estão aqui estiver fechadinho, se tiver santidade, se houver exercício dos dons, nós vamos representar Cristo da maneira como Cristo precisa ser representado. Mas o senhor está preocupado de ter um culto com 4, 5, 10 pessoas? Não estou preocupado. Mas se os que estiverem unidos, em pouco tempo nós teremos 40. Em pouco tempo nós teremos 100. Em pouco tempo nós teremos 200. Em pouco tempo teremos 5.000. Porque foi assim no tempo do apóstolo Paulo. Quando ele consertou o que estava tirando a possibilidade das pessoas irem para o reino de dentro da igreja, a igreja cresceu. Quando você consertar a tua vida,
A visão, meu irmão, quando você consertar a visão, você vai conseguir entender que você é parte de um projeto de Deus para representar o céu aqui na terra. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com quem? Com Deus. Se houver esse o desejo, se houver este sentimento, e havendo esta compreensão de forma coletiva, certamente, o Senhor, neste mês de setembro, através de todos os ensinamentos que receberemos, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, fará com que você tenha, essencialmente, um comportamento diferente para a glória de Deus. Amém? E aonde que reflete isso? Lá na tua casa. Lá na sua casa. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, porque à medida que Pedro, quando chamou os discípulos para pescarem, eles estavam com fome, passando a noite toda pescando, chegando na hora da multiplicação, Pedro chamou os vizinhos, falou, agora vamos pegar o que Jesus deu, porque não só na minha casa, porque vai haver abundância, mas haverá abundância na vida daqueles que estavam em Cristo Jesus.